aula de português. Nós vamos revisar aqui alguns conceitos gramaticais e o primeiro deles é o substantivo, termo este que você já conhece, então é mais uma revisada mesmo. Bom, substantivo, toda palavra que nomeia elementos, objetos, lugares, seres e etc. Os substantivos possuem as classificações, nós já falamos sobre isso, então, como forma de revisão, nós vamos começar pelo próprio, que é um dos mais importantes, que são substantivos, ou seja, palavras que nomeiam pessoas, lugares, marcas, por aí vai. Lugares, quando eu digo lugares, é claro que eu estou incluindo aí ruas, bairros, estados, países, continentes, planetas, fiquem atentos a isso. Tá? As pessoas, tanto o nome quanto o sobrenome, e até mesmo quanto o apelido. Já as marcas, eu dei um exemplo aqui, por exemplo, Coca-Cola. É isso mesmo, tio? É isso mesmo, professor? Coca-Cola é escrito com letra maiúscula, ou seja, é substantivo próprio? Sim, tanto Coca quanto Cola, que além de substantivo próprio, também é um substantivo composto. Já a gente vai falar sobre isso, tá? Fiquem tranquilos. Tanto Coca quanto Cola, as duas palavras ali significam um substantivo próprio, pois nomeiam uma marca de refrigerante. Assim também como de Santini, que é o nome de uma loja, Lacoste, que é uma marca de roupas, e por aí vai. Dei exemplos aqui de nome de pessoas como Diogo, né? É o nome de pessoa. Rio de Janeiro, tanto Rio quanto Janeiro, as duas palavrinhas sempre iniciando com letra maiúscula, ou seja, é um substantivo próprio. Dando início aqui, as classificações, nós temos o comum. Os substantivos comuns nomeiam objetos, elementos, figuras, por aí vai. Exemplo, tio Yuri, claro. Exemplo de substantivo comum. Bom, já está na cara. O que é comum, né? O que nomeia tudo à nossa volta. Como eu já tinha dito anteriormente, cadeira, parede, janela, teto, chão, solo, mato, e assim vai. Palavras pequenas, palavras curtas, palavras simples, palavras que nós usamos no dia a dia. Então, por exemplo, aqui um substantivo comum, objeto, posso dar, como eu acabei de dizer aqui, lápis, né? Caneta, solo, né? Quarto, que é um cômodo de uma casa, e assim vai. Bom, esse aqui é os dos mais fáceis, né? São os principais e, é claro, que os mais fáceis. Dentre as outras classificações que nós estudamos, também estava, na verdade não estava, então ele é tanto quanto novo, tá? Primitivo. E o que seria um substantivo primitivo? São palavras que não precisam de nada para serem originárias, ou seja, para serem originais, para estarem em existência, para existirem. Por exemplo, pão. No seu pão, vou dar exemplo como vermelho, tá? Para ficar mais fácil. Ficar em destaque. Pão. Por que o pão é primitivo? Professor, o pão vem do trigo. Não, mas olha só, a gente não pode confundir as coisas. O ingrediente, o elemento que eu uso para fazer o pão é o trigo. Mas é claro que a palavra pão não veio de trigo, não tem nada a ver. Então, pão não precisou de uma outra palavra para existir. Então, é um substantivo primitivo. Ok? E o que seria, então, o contrário de primitivo? Deixa eu só especificar isso aqui um exemplo. Classificação número 4. O que seria o contrário de primitivo? O derivado. Que já é o contrário, né? Ou seja, o oposto de primitivo seria o quê? Aquele que precisa de uma palavra para existir. No caso, se o pão é primitivo, o que seria derivado do pão? Quais outras palavras eu posso construir através da palavra pão? Exemplo aqui. Padeiro. Padaria. São exemplos de substantivos derivados, porque são palavras que nasceram da palavra pão. Nenhuma delas estariam aqui em existência, nenhuma delas existiriam, nenhuma delas seriam escritas dessa forma se não fosse ligada a pão. O que é um padeiro? É o cara que faz o pão. E a padaria? É o lugar, a loja, o estabelecimento onde vende o pão.
onde se faz o pão. Então, são palavras que foram originárias, que nasceram do pão. Então, substantivos derivados são aquelas que dependem de outras palavras para poderem existir. Outro exemplo, pedreira ou pedreiro são ligados à pedra, ou seja, são substantivos derivados porque essas palavras dependem da palavra pedra para existir. Posso pensar em papelaria, por exemplo. Papelaria é onde se vende papel, né? Os diferentes tipos de papéis. E, óbvio, está bem na cara que se vende papel é porque papelaria veio de papel. Então, só para resumir, derivados são os opostos de primitivos, né? Primitivo não depende de outras palavras para existir, e derivados já dependem, ok? Os próprios nomeiam lugares, né? Marcas, nomes de pessoas e assim vai. E os comuns são objetos, elementos, figuras, todos os outros elementos que temos aí ao redor, né? No nosso cotidiano, no mundo inteiro. Tranquilo? Fechamos a aula aqui sobre substantivos. Sigam os exercícios, pratiquem. Qualquer dúvida, estamos aí.